Senhoras e senhores, é com grande satisfação que o Sindicato dos Engenheiros acolhe a todos nesta 9ª edição dos Painéis da Engenharia, que na noite de hoje terá como tema o impacto da reforma previdenciária, teu futuro em risco. Painéis da Engenharia é mais uma iniciativa do SENGE, em atenção às diretrizes do planejamento estratégico da entidade, diretrizes estas focadas na ação sindical, no programa de qualificação e na inserção da categoria e da engenharia nos temas do desenvolvimento em favor da sociedade. O evento dessa noite resulta do valioso trabalho de cada um dos membros do Conselho Técnico Consultivo deste sindicato, instância coordenada pelo engenheiro Vinícius Galeazzi. Eu quero registrar aqui a presença do nobre deputado Adão Vilaverde nessa cerimônia, nesse evento, representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Edgar Preto. Registro também a presença do, posso dizer, do deputado Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre, que nos honra muito com sua presença também. Para darmos início a essa programação, convido o presidente do SENGE, Alexandre Mendes Volman, para a sua manifestação inicial. Boa noite a todos e a todas. O sindicato os acolhe com muita satisfação a todos que estão presentes e fica aqui registrado também as pessoas que depois, num segundo momento, vão assistir essa palestra, esse seminário, esse painéis de engenharia, né? Porque esse evento está sendo gravado. Na TV SENGE depois vai estar disponibilizado na íntegra esse evento. Eu acho que os sindicatos de engenheiros, como já foi dito aqui pelo nosso cerimonial, ele atende uma demanda que é fruto de um planejamento estratégico dessa gestão, que começou lá na gestão do nosso presidente Zambuja, hoje meu vice-presidente, que é aqui presente também, junto com alguns membros da diretoria. E o sindicato tem, nesse planejamento dessa gestão, nos seus 3 pilares, além da ação sindical e da qualificação, estar falando com a sociedade e valorizando a engenharia perante a sociedade e os seus representados. Então, acho que hoje o Sindicato de Engenheiros marca também mais um trabalho, uma realização dessa gestão, que é trazer esse tema, que é um tema a nível nacional e que está mexendo muito com a sociedade brasileira e que nos deixa muito em alerta o que está por trás de tudo isso, né? Então, acho que o Sindicato dos Engenheiros quer que nesse painel de engenharia hoje, com os palestrantes que vão fazer esse debate, possa contribuir, de alguma forma, à sociedade como um todo sobre essa questão da previdência. As pessoas que aqui presentes, ou que depois vão assistir esse evento, não conhecerem o sindicato, www.senge.org.br, convido a todos a conhecer essa casa e a ver o trabalho que essa gestão vem fazendo durante essa gestão de 2014-2017. Agradeço a todos vocês pela presença, desejo um bom e profícuo seminário e que a gente possa, de alguma forma, refletir um pouco mais com os especialistas que aqui vão expressar o seu conhecimento nessa área da Previdência. Muito obrigado a todos e um bom evento. Antes de darmos continuidade, informamos que as perguntas que vocês tiverem interesse de encaminhar aos palestrantes deverão ser encaminhadas por escrito, através do pessoal de apoio, que repassará cada uma delas ao mediador. Abrimos nesse momento aqui o espaço para a manifestação do deputado Adão Vilaverde. Por
Por favor. Boa noite a todos vocês. Para nós é uma honra, presidente Alexandre Volman, estarmos aqui neste importante evento, saudá-lo junto com o Vinícius, junto com o Azambuja, enfim, toda a direção do sindicato, saudar vários amigos, amigas, engenheiros, engenheiras e representações aqui presentes, meu amigo ex-prefeito Raul Ponte, e dizer duas coisas para vocês, assim, que do meu ponto de vista acho que são importantes nesse momento. Primeiro, reafirmar aquilo que eu tenho percebido muito no último período, o papel desse Mogli, que o Sindicato dos Engenheiros tem tido, vamos dizer assim, nesse momento difícil, complexo, de interpretação, inclusive, do cenário político local e nacional, Vinícius, né? Acho que em alguns momentos nós estamos fazendo aquilo que outrora a OAB fez, né? Com os limites e os alcances, obviamente, do sindicato, mas eu, Raul, não sei se tu leste ontem uma nota, eu li no Correio, né, aquele documento, enfim, aquela manifestação do sindicato acerca da questão das empresas brasileiras e a importância e o quanto é fundamental a estratégia de conteúdo nacional num projeto de país, né? Então eu queria fazer esse registro aqui para vocês, talvez seja absolutamente desnecessário, mas vamos dizer assim, os painéis de engenharia, eles revelam o quanto são importantes a gente fazer esse debate, principalmente fazer uma leitura da conjuntura, do momento político, do cenário que nós estamos vivendo e convivendo, né? Não há nenhuma dúvida, do meu ponto de vista, de que nós estamos, neste momento, vivenciando um período, um momento de tentativa de reformas, de anti-reformas estruturais no Estado brasileiro e em solo gaúcho. Esta é a minha opinião, né? Acho que tem uma conexão total, né? Quando se congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação, segurança pública e assistência nacionalmente no orçamento público brasileiro, quando se congela isso, quando quer se alterar a previdência pública do Estado brasileiro, e olha que ela não é das melhores, estou me referindo à atual, mas se quer alterá-la, eu diria, por um ataque aos direitos e às garantias e às proteções que ela dá ao cidadão e à cidadã brasileira, nunca antes visto na nossa história, né? O episódio recente da aprovação do projeto de terceirização é revelador disso, ou seja, né, o mínimo de seguridade e condições nas relações empregatícias desse país, parece que as coisas estão todas fluídas, enfim, e se desconstruindo, se desconstituindo, sem falar a reforma trabalhista que está articulada para ser acelerada nos próximos dias, né? Bom, e não se trata, inclusive, nesse país, eu não sei se vocês ouviram falar, mas eu não vejo falar de reforma tributária. Não vejo falar de reforma tributária. Por quê? Porque essa não precisa ser feita. Porque nós vivemos num país onde qualquer cidadão comum, o mais humilde, o mais simples, ele paga, do ponto de vista tributário, a mesma coisa que um milionário, com uma pessoa que tem condições, né? Imposto sobre consumo regressivo, né? Regressivo, ou seja, totalmente desigual. Você está pensando em reforma previdenciária, em reforma... tinha que estar pensando em reforma política e reforma tributária nesse país. Isso era central. E melhorar a nossa previdência. E melhorar a legislação trabalhista, né? Então é isso que nós tínhamos que estar pensando nesse momento. E o mais triste é que tudo isso aí tem conexão com o Estado, Vinícius, do Rio Grande do Sul. A Cientec, né, para pegar aqui que é nosso chão aqui, né? A Cientec, Amato, né? A Cientec, a FEPAGRO, a FEE, ou seja, quer dizer, eu digo que a opção pela desgaúchização do Rio Grande, é meio redundante, né, professor? Graça. Desgaúchização e a opção pelo obscurantismo, pelo atraso, né? Pelo atraso. Quando se fala em fazer uma obra nesse estado, não passa pela Cientec. Quando se fala em, enfim, vacina, em pesquisa, em questão da sustentabilidade, bom, passa pela zoobotânica, pela FEPAGRO, quer dizer, e bom, e afora, e o que representa isso aí no orçamento público do Estado brasileiro, do gaúcho, que é 0,6%, 0,7% do orçamento, quer dizer, né? E o governador de braços cruzados renegociando uma
uma dita, vamos dizer assim, reequilíbrio das contas públicas do Estado, que na verdade vai botar mais 30 bi na dívida do Estado do Rio Grande do Sul, e frente a essa questão da Lei Candir, que eu sei que o sindicato tem puxado, está de braço cruzado, né? Quer dizer, então eu quero fazer esse registro aqui, eu sei que o tema é mais previdência e tal, mas, na minha opinião, o que está em curso é muito mais do que as antirreformas pontuais. Está em curso uma antirreforma no Estado brasileiro e em solo gaúcho. E é isso que nós não temos que permitir. O sindicato está na linha de frente, né? Nem poderia ser diferente, a gente não poderia esperar outra coisa, mas acho que o sindicato está na linha de frente, vamos dizer assim, de uma vanguarda hoje, que compreendeu isso, entendeu isso, e que tem que ganhar as mentes, os corações em solo gaúcho, para que isso aí, né, não leve esse Estado para um arrependimento daqui, né, como houve, inclusive, lá em meados dos anos 90, quando venderam a CE, quando venderam, né, a CRT, enfim, apareceu muitos arrependidos. Mas às vezes a coisa pode ser tarde. Eu acho que ainda há tempo e o sindicato tem cumprido esse papel importante, presidente. Então eu queria, no seu nome, lhe parabenizar e dizer que conte conosco, e o esforço lá na Assembleia, cada dia que passa, parece que melhora para a gente resistir a esse brutal ataque. Boa noite para vocês, um grande debate aí, principalmente os nossos painelistas, que eu desviei um pouco, mas eu acho que, né, vocês vão ter um papel importante, que para desvendar mesmo, né, desde esse falso, meu ponto de vista, falso discurso de que tem, né, um puta desequilíbrio na questão da Previdência, quando na verdade é debate mais sobre a questão da seguridade, que é a Previdência e assistência, e a questão da saúde, que esse é um pouco o pano de fundo, que o pessoal omite, enfim, essa discussão, tenho certeza que vão abordar isso, né, mas para, de fato, mostrar que é inaceitável isso que estão querendo fazer com a Previdência Pública do nosso país. Boa noite, muito obrigado. Como introdução ao debate, gostaríamos de apresentar um vídeo contendo um rápido trecho da palestra proferida pela economista Denise Gentil no seminário Transparência e Cidadania, promovido pelo SENGE e entidades parceiras em agosto passado, lá na Assembleia Legislativa. Denise Gentil trata de maneira especial a questão previdenciária. Por favor. O falso déficit é calculado da seguinte forma: o governo soma as contribuições ao INSS dos assalariados, dos empregadores, tanto dos trabalhadores autônomos como dos avulsos, soma tudo que é contribuição ao INSS e diminui os benefícios previdenciários do regime geral de Seguridade Social, e inclusive alguns gastos assistenciais como LOAS e RMV. E o resultado é um saldo previdenciário negativo. O que é que acontece com esse tipo de cálculo? Em primeiro lugar, esse cálculo ele não segue os preceitos da Constituição Federal de 88, no seu artigo 195, porque ele só usa uma fonte de receita. Se o governo fosse fazer essa análise rigorosa, com base no artigo 194 e 195, ele iria elencar todas as receitas que pertencem ao sistema de Seguridade Social, que são 5, né? A contribuição sobre a folha, que a gente chama de contribuição previdenciária, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, o PIS-PASEP, que financia o seguro-desemprego, e mais a receita de concurso de prognósticos. Considerando todas essas receitas e todas as despesas, inclusive as despesas com o SUS, as despesas com todos os programas sociais do governo, a despesa com todos os benefícios, pensões, aposentadorias e todos os auxílios doença, auxílio acidente, e mais tudo que é gasto com a máquina burocrática dos ministérios da saúde, da Previdência, que agora nem existe mais, nós fomos despejados, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, se você soma todo o gasto com a máquina burocrática e mais o gasto com os benefícios e com os serviços, o superávit ainda seria de 16 bilhões de reais em 2015. O verdadeiro cálculo não é mostrado. A mesma coisa acontece com o regime de previdência dos funcionários públicos da União. O governo omite receitas e aumenta despesas, né? Ao invés de ele entrar do lado das receitas com a participação do empregador, que é de 22%, ele entra com uma participação menor. Do lado da despesa, ele coloca, junto com a despesa dos funcionários públicos, a despesa dos militares, que é responsável por 44% do déficit no regime próprio de previdência dos servidores, né? E ainda coloca o gasto
com os funcionários dos territórios, dos antigos territórios federais, Roraima, Rondônia, Amapá. Todas essas propostas de reforma da Previdência, na verdade, sinalizam para um grande acordo entre Estado e bancos, que elas não são necessárias porque o nosso Estado tem recursos suficientes para isso, está aí os recursos da conta única, está aí os recursos do superávit, os recursos da desvinculação das receitas da União, certo? Os recursos com as desonerações. Então é muito difícil para quem estuda finanças públicas interpretar que nós vivemos uma crise fiscal, nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise de rumo civilizatório da nossa sociedade. O total das renúncias só de contribuições para a Seguridade Social, que são receitas vinculadas, 157 bilhões de reais em 2015 e a previsão é de 142 bilhões de reais para 2016, algo próximo a 3% do PIB. Né? Então, o mesmo governo que faz esse patamar de renúncias tributárias, depois olha para o cidadão brasileiro e diz: agora nós precisamos conter os gastos. A renúncia total de 282 bilhões de reais que foi concedida em 2015 é maior, vou falar bem devagar, é maior de tudo o que foi gasto em 5 áreas: no Ministério da Saúde, da Educação, o gasto com assistência social, o gasto com transporte e com ciência e tecnologia. Se somar essas 5 áreas do gasto do governo, dá um valor menor do que tudo o que o governo renunciou no ano de 2015. Reparem que essas renúncias foram concedidas sem nenhuma exigência de contrapartida. Não se exigiu das empresas que elas investissem mais, não se exigiu das empresas que elas gerassem mais emprego, que elas cumprissem a legislação trabalhista, que elas cumprissem a legislação ambiental. Foi uma desoneração sem condicionalidades. A quem interessa essa reforma? Tem 2 atores fundamentais para explicar por que essas reformas vão em frente. Né? Primeiro são os bancos. Obviamente, os bancos têm seus fundos de previdência e gostariam muito de aumentar as suas carteiras. E cada vez que o governo faz uma reforma dificultando o acesso aos benefícios, precarizando o valor desses benefícios, como eu disse antes, ele está empurrando todas as pessoas para comprarem, para adquirirem um plano de previdência complementar. Os bancos agradecem muito, o governo não precisa nem fazer a reforma, ele só precisa anunciar. Outro ator são os proprietários de títulos públicos. Os proprietários de títulos públicos, eles têm um imenso interesse na contenção dos gastos públicos, porque não basta fazer para eles uma taxa de juros que seja a mais alta do mundo, tanto em termos reais quanto em termos nominais. Não basta fazer a mais elevada taxa de juros do mundo, você precisa tornar essa taxa de juros crível. Na conta única do Tesouro Nacional do Banco Central, os recursos reservados como proteção para os investidores, como segurança, serviço de segurança mesmo, a conta única do Tesouro é um serviço de segurança ao mercado financeiro, tinha mais de 940 bilhões de reais em março de 2016. É uma coisa absolutamente assombrosa que nós estejamos num país que faz 283 bilhões de reais em renúncias tributárias, não é? Que faz uma contenção de gastos ao ponto de gerar um acúmulo de liquidez na conta única que beira 1 trilhão de reais, certo? Quase 1 trilhão de reais. O governo diz que gasta muito com previdência. Ele gasta mais ou menos ao ano, 434 bilhões de reais com previdência, certo? Que foi o que se gastou em 2015, a preços atualizados, 434 bilhões. Esses 434 bilhões vão atender a 28 milhões de beneficiários. O governo gastou, ano passado, 501 bilhões de reais com pagamento de juros, que beneficiaram menos de 100 mil pessoas, provavelmente 72 mil pessoas. É disso que nós estamos falando. Em 2015, o governo torrou em swaps cambiais
89,7 bilhões de reais, quase 90 bilhões de reais. Certo? Então, um governo que faz, vou repetir, 283 bilhões de reais em desonerações, que paga 501 bilhões de reais em juros, né? E que gasta em swaps cambiais só para fazer hedge ao setor privado, para as empresas endividadas em dólar, quase 90 bilhões de reais, onde é que está o problema? Será que o problema estaria, de fato, na Previdência? Então, dando continuidade, convidamos então a subir ao palco os painelistas dessa noite. Em primeiro lugar, convido a doutora Jane Berwanger. Por favor. Jane Berwanger é advogada, doutora em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Também convido para subir ao palco o Dr. Renato von Millen. Renato von Millen, advogado, especialista em educação e mestre em Direito pela Unicinos. Também convidamos a passar ao palco o Dr. Vonei Piccolotto, economista, mestre e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal. Também convidamos, por fim, o engenheiro Vinícius Galeazzi a ocupar uma das posições aqui no palco, ele que será o mediador do nosso painel. Vinícius Galeazzi é engenheiro civil pela URGS, coordenador do Conselho Técnico Consultivo do SENGE desde 2012. Vinícius. Boa noite a todos. É com satisfação que participamos desse 9º painéis da engenharia com esse assunto do impacto da reforma da Previdência.